Não toque no ungido de Deus. Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. Deus te abençoe em nome de Jesus e eu me alegro muito por você estar aqui comigo para que nós possamos compartilhar de mais um momento de aprendizado e conexão com os céus, com o Espírito Santo. Amém? Hoje nós vamos nos aprofundar nesse tema que muitas vezes é citado nas igrejas, mas nem sempre é compreendido na sua totalidade, principalmente nos dias de hoje, onde o obedecer a Deus está cada vez mais deixado a um segundo plano, terceiro plano, e às vezes nós nem queremos mesmo obedecer a palavra do Senhor, mas é necessário que nós voltemos atrás, que nós possamos nos arrepender desse pecado e nós possamos também compreender que Deus ele está no controle de todas as coisas e a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Amém? Muitas vezes nós lemos os textos bíblicos, mas não procuramos nos aprofundar nele, e a nossa função aqui no canal é justamente trazer essa clareza, trazer esse entendimento e trazer a revelação que o texto tem para as nossas vidas. E por não conhecermos a palavra, muitas vezes nós ficamos machucados, magoados com líderes, com pastores, com pessoas que estão à frente de ministérios. E eu creio também que essa mensagem vai trazer libertação e perdão para o seu coração, para que você possa se libertar de situações passadas, para que você possa viver o novo de Deus a partir de hoje. Amém? Nessa nossa jornada nós vamos percorrer páginas da história sagrada numa tentativa de desvendar esse mistério e trazer luz a esse conceito tão importante. E para que nós possamos entender essa expressão na sua plenitude, vamos mergulhar na vida de um dos personagens mais fascinantes da Bíblia Sagrada, Davi. Sim, o homem cujo o coração impressiona a Deus, o homem segundo o coração de Deus. Aquele mesmo Davi, o jovem pastor que se tornou o maior rei de Israel. Imagine-se você no lugar de Davi, perseguido pelo rei Saul, que busca a sua vida incessantemente. Imagine ter a oportunidade de terminar com essa perseguição, ter o seu perseguidor à sua mercê, mas mesmo assim você escolher não tocar nele. Vou repetir, você escolher não tocar na vida dele. E por quê? Porque ele é ungido de Deus. Davi conhecia profundamente o que isso significava e hoje você vai entender isso também. Afinal de contas, o que significa ser um ungido de Deus? Essa unção é algo que está ao alcance de todos nós? Será? E quais são as implicações práticas nas nossas vidas nos dias atuais? Essas perguntas, nós vamos responder todas elas nesta exploração bíblica de hoje, nesse estudo que o Espírito do Senhor preparou para nós. Amém? Então eu te convido a embarcar comigo nessa jornada de descoberta e reflexão. Nós vamos juntos desvendar a verdade por trás dessa expressão, não toque no ungido do Senhor, e descobrir como essa verdade pode transformar as nossas vidas de maneira sobrenatural. Amém? Seja muito bem-vindo, meu irmão e irmã. Eu sou o pastor Cláudio Corguzinho e agradeço por você estar assistindo a mais este vídeo. Eu tenho certeza absoluta que esta mensagem vai ser uma bênção na sua vida e vai fortalecer ainda mais a sua fé no nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas antes de prosseguirmos, eu quero te pedir que você deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber todos os nossos conteúdos, vídeos como este que vão abençoar a sua vida e a sua família profundamente. Isso é essencial para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas com esta mensagem. E caso você queira assistir algum conteúdo específico sobre a Palavra de Deus aqui no canal, sinta-se à vontade para sugerir nos comentários abaixo, porque eu leio todos. O meu muito obrigado por sua participação e que Deus te abençoe sempre, abundantemente, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar também para participar do nosso grupo VIP sobre a Palavra de Deus no Telegram, onde nós vamos falar sobre a Bíblia Sagrada, sobre temas teológicos, estudos bíblicos e, acima de tudo, para termos um contato mais próximo. O link está na descrição e eu te aguardo lá dentro. Amém? Vamos navegar então pelas águas da unção divina. Mas antes de prosseguirmos, vamos entender de forma mais profunda o significado de ser ungido por Deus.
Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, vemos que a unção não era um conceito genérico, não era algo lançado ao vento ou distribuído aleatoriamente. Ao contrário, a unção era um dom especial da parte do Senhor, uma capacitação divina para a realização de uma tarefa específica. Vamos olhar, por exemplo, para a história de Moisés, um exemplo brilhante do que significa ser ungido por Deus. No livro de Êxodo, capítulo 3, verso 10, Deus disse a Moisés da seguinte forma: Vá, eu o estou enviando a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, o homem que havia fugido do Egito temendo por sua própria vida, agora estava sendo enviado de volta a Faraó por Deus. Eu penso que não foi fácil e você deve saber isso também. No entanto, o que vemos aqui é a unção de Deus em ação. Moisés não estava apenas voltando para o Egito, ele estava indo como um enviado de Deus, um ungido para libertar o povo de Israel. Mas o que significa para nós esta unção nos dias de hoje? Como podemos ver a unção em nossa própria vida cotidiana? Talvez não seja você chamado para liderar uma nação inteira como Moisés, mas eu quero que você acredite no que eu vou te dizer. A unção de Deus não se limita apenas a tarefas grandiosas como essa. Deus ungiu você para a tarefa que Ele te confiou. Pode ser algo tão simples quanto ser um bom amigo, um bom vizinho, um bom esposo ou esposa. Pode ser que Deus te ungiu para ser um bom professor, talvez um excelente médico, um excelente engenheiro ou, quem sabe, até um ministro do Evangelho. A unção de Deus não é algo que devemos tomar como garantido, não é algo que possamos comprar ou adquirir por mérito próprio. É um presente de Deus, dado a nós por sua graça, é favor imerecido. E essa unção vem com uma responsabilidade. E se pudéssemos vê-la dessa maneira? Como isso mudaria a maneira como vivemos as nossas vidas? Como isso afetaria as nossas decisões e, principalmente, as nossas ações? Para entender a importância do respeito à unção divina, precisamos primeiro entender a jornada de Davi e o chamado que Deus lhe fez. Nós encontramos a história do chamado de Davi no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Ele era o filho mais novo de Jessé, o último que qualquer um esperaria que fosse escolhido para ser rei. Davi era apenas um pastor de ovelhas, olha como Deus trabalha. E ainda assim, ele foi ungido por Deus para a grandiosa tarefa de liderar o povo de Israel. A unção não veio por seu mérito, mas pela escolha de Deus. Davi era diferente de Saul, o rei anterior. Saul era alguém que possuía todas as características que o mundo valoriza. Ele era alto, ele era forte e ele era carismático. Davi, por outro lado, era apenas um pastor de ovelhas, alguém sem grandes realizações aos olhos do mundo. Ainda assim, Deus escolheu Davi, mostrando-nos que a sua escolha não depende das nossas capacidades nem das coisas que vemos por fora, mas do que Ele, o Senhor, vê por dentro. E aqui entra um ponto fundamental. O chamado de Davi era específico e único. Não era algo genérico, não era algo que pudesse ser transferido, muito menos usurpado. O chamado e a unção de Davi vieram da parte de Deus e só poderiam ser revogados por Deus. No mundo de hoje, podemos ser chamados para ser reis ou líderes de uma nação. No entanto, cada um de nós tem um chamado único de Deus nas nossas vidas. E eu quero te perguntar, qual é o chamado que Deus tem para você? Você está exercendo o propósito de Deus? Você está no chamado ou fora do chamado? Você está servindo ou você está buscando ser servido? Você está obedecendo ou desobedecendo ao Senhor? Assim como Davi, este chamado que você tem é algo de Deus, é algo que o Senhor colocou em você, algo que vem como uma unção, uma capacitação especial do céu para as nossas vidas. Amém? Talvez você já tenha pensado nisso, talvez não. Mas, mais uma vez, eu quero te perguntar, qual é o seu chamado? Como a unção de Deus se manifesta na sua vida? Estas são questões importantes a serem consideradas, pois elas afetam a maneira como vemos a nós mesmos e aos outros. Agora, vamos voltar para a história de Davi e explorar uma das cenas mais marcantes da sua vida. Uma cena que ilustra a verdadeira reverência que Davi tinha pela unção de Deus
E o que isso nos ensina? A Bíblia Sagrada nos revela uma das cenas mais emblemáticas da vida de Davi no livro de 1 Samuel, capítulo 24. Saul, o rei de Israel, estava caçando Davi para matá-lo. Davi, no entanto, teve a oportunidade de matar Saul quando ele entrou na caverna onde Davi estava escondido. Mas o que Davi fez? Ele escolheu não tocar no ungido de Deus. Ele não tirou a vida de Saul. Nós podemos imaginar a tensão do momento. Davi tinha a chance de acabar com a ameaça da sua vida, de assumir o reino que Deus havia lhe prometido, mas ele optou por não fazer isso. Por quê? Porque Saul, apesar de suas falhas, apesar da sua perseguição contra Davi, ainda era o ungido de Deus. E Davi compreendia isso de uma maneira inigualável. Este é um exemplo poderoso para nós. Quantas vezes nós nos encontramos em situações em que poderíamos prejudicar alguém, prejudicar até um irmão da igreja, até um líder, um pastor, seja por palavras, seja por ações, seja por calúnias, mas nós escolhemos não fazê-lo por amor a Deus e respeito à unção que Deus derramou sobre a vida daquele homem ou daquela mulher. Às vezes, podemos não entender por que Deus ungiu uma pessoa específica, mas isso, guarde isso, meu irmão, não nos dá o direito de tocar no ungido do Senhor. Davi entendeu isso e sua atitude deve ser um exemplo para nós, principalmente nos dias de hoje, onde a internet, principalmente aqui no YouTube, existem tantas pessoas se levantando contra ungidos do Senhor. E isso é muito perigoso. E é por isso que eu trouxe essa ministração para você. É muito importante lembrar que respeitar a unção que Deus derramou sobre a vida de alguém não significa que devemos ignorar ou tolerar o pecado. No caso de Saul, Deus finalmente julgou as suas ações e Davi tornou-se rei no tempo do Senhor. Mas o tempo e o julgamento pertencem tão somente a Deus. Davi, ele tinha esse entendimento e eu espero que hoje o Espírito Santo coloque esse entendimento em você também. Amém? Agora que nós entendemos a importância de não tocar no ungido de Deus, porque isso quem faz é o próprio Deus, e a reverência que Davi mostrou pela unção que havia na vida de Saul, você pode se perguntar: quem são os ungidos de hoje? Hoje, a unção de Deus não se limita a reis e profetas como nos tempos bíblicos. E Deus continua a ungir pessoas para liderar, guiar e servir. Esses ungidos podem ser os pastores das nossas igrejas, os líderes dos nossos grupos de estudo da Bíblia ou até mesmo os pais que guiam as nossas famílias. O importante é entender que a unção é a capacitação dada por Deus para a realização de tarefas que Ele tem para as nossas vidas. O apóstolo Paulo nos lembra disso na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12, quando diz: "E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, para preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado." Portanto, a unção vem com um propósito: edificar o corpo do Senhor Jesus, que é a igreja. Porém, com o entendimento dessa unção, também devemos nos lembrar da reverência que Davi mostrou. Ao identificar os ungidos de Deus em nossas vidas, somos chamados a respeitá-los, a honrá-los e, acima de tudo, amá-los. Somos chamados a orar por eles, a apoiá-los e, quando for necessário, o próprio Deus os confrontará. Lembre-se, não fomos chamados para confrontar líderes. Esse papel pertence ao Senhor e Ele já o faz com excelência irretocável. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus não precisa da sua ajuda para absolutamente nada, muito menos se levantar contra aqueles que Ele coloca como líderes. Você entende isso? Em nome de Jesus? Entenda, portanto, o que a Bíblia diz sobre como devemos tratar os nossos líderes e a importância da unidade na igreja e não deixar que nenhuma semente maligna corrompa o nosso coração contra os ungidos que Deus levanta. Amém? Nos tempos do Antigo Testamento, preste atenção, o povo de Deus tinha claro quem eram os ungidos: reis, profetas, sacerdotes, mas nos dias atuais, onde todos nós, como igreja, somos chamados a ser um sacerdócio real, como diz em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, precisamos ser ainda mais cuidadosos para que nós não venhamos a pecar.
principalmente quando falamos dos nossos líderes, que Deus colocou em posições de autoridade. A Epístola de Tiago, capítulo 3, versos 1 e 2, nos diz: Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo, pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, é homem perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Esse texto nos lembra que os líderes, assim como qualquer um de nós, não são perfeitos. Eles são humanos, suscetíveis de erro e ainda assim são chamados por Deus para liderar. O perigo vem quando começamos a usar os erros dos nossos líderes como desculpa para semearmos divisão, descontentamento, desunião dentro da igreja. Isso não apenas coloca em risco a saúde da comunidade, da igreja, como também nos coloca em posição delicada diante de Deus. A carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 17, diz assim: Obedecei a vossos líderes e sede submissos, porque eles vigiam por vossas almas, como quem prestará contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não é proveitoso para vós. Aqui somos lembrados da responsabilidade que nossos líderes carregam e do nosso papel em apoiá-los, não tornar o trabalho deles mais difícil. Assim, mesmo que discordemos dos nossos líderes, dos nossos pastores, ou vejamos falhas neles, a resposta bíblica para essas situações não é a divisão, muito menos oposição, mas oração, respeito e honra, porque a verdadeira perfeição é encontrada somente em Jesus Cristo, o nosso maior líder, o único totalmente digno da nossa confiança. Amado, acima de tudo, você também tem falhas, você também tem os seus próprios erros e você de maneira nenhuma é melhor do que o seu líder. Cabe a você apenas obedecer o que a palavra diz. Amém? Portanto, meu querido irmão e minha querida irmã, em vez de se tornar sabotador dentro da sua igreja, seja construtor de unidade. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versos 2 e 3. Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Honrar a liderança e manter a unidade da igreja é uma maneira de não tocar no ungido de Deus também e colocar o reino e a justiça em primeiro lugar. E fazer isto é um passo vital na caminhada de todo cristão. Amém? Pois bem, meu querido e minha querida, eu agradeço por você ter assistido essa ministração até aqui. Eu espero que ela tenha realmente tocado o seu coração e que você tenha aprendido que não vale a pena tocar no ungido de Deus. Nós precisamos aprender a deixar isso para o Senhor. Ele levantou, ele abate quando ele entender que é o momento. Amém? Agora eu quero conhecer a sua opinião sobre este vídeo, sobre essa ministração nos comentários abaixo e caso você queira sugerir um tema para o próximo conteúdo aqui no canal, sinta-se à vontade para fazê-lo. E se você sentir no seu coração o desejo de contribuir com este ministério e compreende o significado de uma semente de honra, eu vou deixar as informações para a sua colaboração na descrição abaixo. Para facilitar para você, eu disponibilizei as informações para Pix, se você estiver no Brasil, ou Zelle, caso você esteja aqui nos Estados Unidos. Não se esqueça de deixar o like neste vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas possível para que esta mensagem alcance mais corações. Amém? Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Muito obrigado.